volta ao meu canal aqui no YouTube, hoje com mais um conteúdo que nós vamos falar sobre os tipos de cílios, os tipos de materiais que a gente usa na extensão de cílios. Se você não me segue lá no Instagram, Cláudia Fagundes BR ou Cláudia Fagundes Academy, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho de notificações e compartilhe também com as suas amigas. E só vem! Hoje nós vamos falar então sobre os materiais de extensão de cílios, os tipos de fios, tá? Existem marcas infinitas no mercado, mas a marca que eu mais gosto é essa que tá aqui na foto, que é da Rastelli. Existem outras marcas também muito boas, tá? Antigamente a gente tinha os cílios, que eram os cílios sintético puro. Ele era os cílios, aqueles cílios mais antigos, ele era mais duro, mais pesado. As clientes sentiam bastante desconforto quando a gente fazia extensão de cílios com ele. E era tão preto, tão pesado, como quando você passava o dedo na raiz do fio, você mesmo sentia a textura dele mais... era uma textura realmente muito grosseira, né? Não ficavam cílios bonitos, ficavam aqueles cílios realmente muito marcados. E as clientes não gostavam muito. A gente usava porque era o que tinha, isso eu tô falando lá dos anos 2000, né? É do que a gente tinha. Depois dele, a gente teve a evolução, graças a Deus, das técnicas, que a gente tem acesso a materiais hoje de qualidade muito boas, qualidade infinitamente superiores a elas, tá? Os fios mais usados são o mink sintético, o falso mink sintético ou seda, tá? O mink sintético, o mink real ele era um fio que era tirado de um bichinho e era feito todo o processo de esterilização para aplicação no olho das clientes. Isso acontecia lá na Europa, em alguns países da Europa, mas também já foi extinto esse uso de materiais, tá? Aqui no Brasil a gente nem teve acesso a isso, tá? Até porque era um produto muito caro e também como a gente não tinha o controle de esterilização desses materiais, quando são produtos que nem tem esse controle, a vigilância, a Anvisa nem deixa entrar no Brasil, né? Então era um produto que a gente não tinha acesso. Como ele era um produto muito bonito, esse fio mink sintético, que é o fio do bichinho, ele era um fiozinho leve, fininho, bonito, né? Realmente fazia uma extensão, ficava uma extensão bonita. A indústria da área da extensão de cílios começou a estudar outras formas de fazer materiais com a mesma qualidade, a mesma beleza daquele fio. Então foi da onde surgiu o falso mink ou mink sintético, que é o material dessa marca que eu coloquei aqui na foto. E existem outras marcas, né? Nagaraco, London Lashes, enfim, tem um monte de borboleta, né? Um monte de marcas no mercado que você pode fazer uso, que tem uma qualidade realmente boa também de materiais, tá? Então, teste as marcas que você puder testar e fique com aquela que você realmente se sente mais confortável em trabalhar. Então, o falso mink ou o mink sintético e o seda, eles são materiais que foram feitos para ficar, são muito parecidos, né? A hora que você olha para ele, o visual dele é muito parecido. Qual que é a diferença do mink para o seda? O mink sintético, como ele é um material mais resistente, quando a indústria lá fez o procedimento o material, né, de cílios, ele é um material resistente, então lá fez a curvatura. Como ele é um material resistente, ele passa por um forno, onde ele é aquecido para manter aquela curvatura. Então, são fios retos, quando ele está no processo de produção, é colocado um cone nele para ele ficar curvado, de acordo com a curvatura que a indústria quer colocar, né? Mais curvado, menos curvado, enfim. Deixou curvadinho lá naquele cone, o que vai acontecer? Eles vão aquecer esse fio no forno diversas vezes para que ele permaneça com aquela curvatura. Então, quando aquele fio chega para você na curvatura C, você vai colocar esse cílio C na sua cliente, a sua cliente vai tomar banho 1, 2, 3, 4, daqui 15 dias a sua cliente vai voltar, ela vai voltar com a curvatura C, porque ele é um fio muito resistente, tá? Ele é muito mais resistente do que o seda, tá? O seda, como ele é um fio mais sensível, colocou lá o conezinho para ficar na curvatura, ficou na curvatura ali. Só que ele não é aquecido diversas vezes como o mink, tá? Como ele é muito mais sensível, ele é feito isso poucas vezes. Então, conforme a sua cliente vai tomar banho, a temperatura do dia a dia, aquela oscilação de temperatura, aquele fiozinho, com o decorrer do tempo, vai perdendo a curvatura. Então, a sua cliente que chegou para você com fios, você fez lá no dia o fio C, quando ela voltar para o retoque, aquele fiozinho vai estar um fio mais retinho, tá? Então, a diferença do fio seda para o fio mink é isso. É a resistência do fio, a curvatura que foi colocado nele, tá? Mas a qualidade do produto é a mesma. Ele é leve, ele é saudável, ele é bonito, da mesma forma, tá? A diferença realmente está só na curvatura. O seda perde curvatura mais rápido do que o fio mink ou o fio sintético, tá bom?
Bora lá então. O que é importante você saber sobre a extensão de cílios? Gente, a extensão de cílios, o fio da extensão de cílios, independente se é para volume russo ou se é para fio, ele é um fio extremamente sensível à temperatura. Então, ele vai perder a curvatura. Então, aquela cliente que toma banho muito quente, aquela cliente que fez sauna, aquela cliente que fez a limpeza de pele com aquele vaporizador muito rente ali aos olhos dela, essa cliente ela vai voltar para você com os cílios mais retinho, porque ele vai perder a curvatura, em alguns casos ele vai até entortar, ficar mais feinho, tá? E nos casos mais graves, que seriam os casos que o fio derrete, que é igual tá aqui na foto, deixa eu botar aqui em vermelho para vocês. Opa. Aqui, ó, olha bem a pontinha desses fios. Esses fios, eles derreteram por conta da alta temperatura. Normalmente isso acontece quando? Quando a cliente fuma. Aquela cliente fumante tende a voltar com os fios derretidinhos desse jeito, tá? E é extremamente perigoso, extremamente arriscado para a saúde ocular da cliente esse derretimento do fio, porque além de derreter o fio também, o que vai acontecer? Olha aqui embaixo a raiz do fio. Isso aqui, ó, são fiozinhos que a cola degradou. Olha esse chumaço de cola que ficou aqui, ó, que eu tô circulando agora. Aqui são vários fãs que foram feitos. A cliente fumou aquele fã, grudou um no outro, ficou aquele emaranhado de cola. Por que que isso acontece? O nosso adesivo, ele é sensível também à temperatura. Então, você fez lá o isolamento, ó, ficou o isolamento certinho. Um fã, isolamento certinho. Colinha secou, endureceu, ficou daquele jeitinho, tá? A cliente que fumou muito ou usou temperatura muito alta, banho muito quente, sauna, piscina aquecida, chapinha de cabelo, secador de cabelo, aquela cliente que às vezes trabalha com temperaturas altas, como por exemplo, chefe de cozinha, confeiteira, são profissões que ficam muito rente ao fogo quente, aquele vapor quente vai subir na área dos olhos, aqueles fios que estão separadinhos, o que vai acontecer? A cola ela vai derreter, grudar um fio no outro. A hora que o cliente sair da temperatura alta, o que vai acontecer? A colinha ela vai polimerizar de novo. O que é isso? Ela vai endurecer. E ela vai endurecer aqueles fiozinhos todos juntos, igual ficou aqui, ó. Igual eu tô passando o vermelhinho aqui, ó. Então, aquele fio vai grudar um no outro. Você não tem como fazer a manutenção disso, tá? Você tem que remover e fazer nova extensão, tá? Pela saúde da sua cliente, pela saúde ocular, pela saúde do fio dela, pelo conforto dela, tá? Ela vai começar a sentir com o decorrer do tempo desconforto, porque a gente já falou num vídeo anterior sobre o ciclo de crescimento dos cílios natural da cliente, né? Então, esse cílios natural tem um que tá mais novinho, um que tá mais velhinho. Aquele fio que já tá velhinho vai cair, ele vai começar a puxar o fio mais novo, causando então desconforto. Por quê? Ficou tudo grudado ali, né? Então, como não tem isolamento, a cliente não consegue nem pentear os cílios porque grudou um fio no outro. Então, realmente bastante delicado, tá? Quando acontece isso, no momento que acontece isso, do fio derreter e a cola realmente degradar, ali naquele momento, a cliente vai sentir bastante ardência e bastante desconforto, tá? Porque o adesivo, ele vai meio que no processo de derreter de novo, ficar líquido. Esse processo de ficar líquido, ficar viscoso, vai causar ardência nos olhos da cliente, tá? Então, se ela às vezes mandar mensagem para vocês dizendo que tá com os olhos ardendo, peça para olhar os olhos dela para ver se tá numa condição parecida com essa, tá? Se começou a voltar para você muito coladinho, é porque ela tá em temperatura muito alta, tá? Então, converse bem com a sua cliente. Então, aquela cliente que você tá fazendo lá na anamnese, primeira vez que ela vai, já pergunte a profissão, tente entender o que que ela faz no dia a dia, porque isso vai influenciar tanto na retenção da extensão de cílios, quanto na saúde. Então, aquela cliente que é confeiteira, padeira, cozinheira, enfermeiras também que ficam naquelas máquinas de esterilização de materiais cirúrgicos também, que é muito quente, são profissões que acabam, a cliente acaba sentindo bastante desconforto e provavelmente ela volte para você com os cílios já bem grudadinho um no outro. Cabeleireira também, em alguns casos também, aquela cabeleireira que trabalha muito com progressiva, ela também vai voltar muitas vezes com um caso parecido com esse da foto. Então, remove e faz novamente se o cíliozinho, se o olho dela tiver ok para fazer, tá? Então, oriente a sua cliente a ter cuidado com o fogo, por conta do adesivo e por conta também de queimaduras que ela pode ter ali, tá?
por conta do fiozinho que derreteu ali no olho dela. Então, fala para ela evitar cigarro. Lógico, fumante não vai deixar de fumar, né? Mas ter bastante cuidado ao fumar ou ferramentas que geram chama, tá? Então, isqueiro, fósforo, chama de fogão, tudo isso é extremamente perigoso para a extensão de cílios, tá? E volta a frisar. Voltou para você num caso parecido com esse, remova, oriente a sua cliente e faça a nova aplicação se o olho dela estiver perfeitinho para você fazer um novo procedimento, tá bom? Os fios mink sintéticos são feitos à base de E, dando continuidade às características dos fios de extensão de cílios, a gente vai falar sobre as principais dela, que é espessura, curvatura e comprimento. A espessura é quão grosso esse fio é, a curvatura é o ângulo de entrada que esse fio tá, então como que ele é dobradinho, se ele é mais reto, se ele é mais curvadinho, se ele é bem curvadinho, tá? E o comprimento é o tamanho do fio, do pequenininho até o grande, tá? Vamos começar pela espessura. Então, lá, espessura dos fios. A gente tem lá as espessuras do fio a fio volume russo e os fios para o mega volume. Vou colocar em vermelho aqui os do fio a fio. Fio a fio a gente usa do 0,20 até o 0,10, tá? Volume russo eu vou colocar em verde. A gente usa os fios do 0,10 ao 0,3, dependendo do efeito que você quer causar. E vou colocar aqui em azul, mega volume, que é uma outra técnica. Você vai usar os fios 0,4 e os fios 0,3. Lembrando que você vai sempre avaliar o fio natural da sua cliente para saber qual fio você vai usar, qual espessura fica mais adequada àquela cliente, tá bom? Não aconselho você fazer uso de fios muito grossos, então lá para o fio a fio eu descartaria, que eu vou colocar em preto, tá? Eu descartaria para o fio a fio você fazer uso do 0,20, o 0,20 o fio cônico, tá? Depois eu vou explicar para vocês a diferença do fio cônico para o fio elipse. Aí o fio elipse, por exemplo, o fio 0,20 você pode usar perfeitamente, mas eu vou explicar mais para frente para vocês, tá? Então, para o fio a fio 0,18, 0,15, 0,12, 0,10. O fio mais tradicional, vou colocar aqui em vermelho de novo, é o fio 0,15, tá? O fio 0,15 ele é coringa, tá? Então, faça uso dele sem medo, porque, né, ele é um fio muito bom para você fazer uso, tá? Fio 0,18 você vai avaliar se a sua cliente pode ter aquele fio pesado, que ele é um fio mais pesado. Então, tem que ser uma cliente que tem um fio natural bem grosso, uma cliente que tem um fio natural mais fininho, você não vai conseguir fazer uso dele, tá? Então, preste bastante atenção nisso, tá? Fio 12 e fio 10, você vai avaliar também. Se a sua cliente às vezes quer uma extensão bem delicadinha, você vai fazer com um fio mais fininho, tá bom? Volume russo, 0,10, 0,7, 0,5, 0,4, 0,3 de espessura. O mais tradicional, vou colocar em verde aqui, é o 0,7. Eu confesso que eu gosto muito de trabalhar com o 0,5, tá? Eu prefiro trabalhar com o 0,5, que fica um olhar mais delicado. Eu sou a favor da extensão de cílios e as minhas clientes, as pessoas que me procuram justamente por isso, porque é uma característica minha. Eu gosto de uma extensão de cílios mais delicada. Então, mesmo que ela tenha volume, ele é um volume mais delicado, não é aquele olho preto, carregado, né? Claro que não estou dizendo que é errado, tá? É questão de perfil, tá? Então, tem pessoas que realmente querem cílios bem preto, tem pessoas que querem um cílios mais natural. O meu público gosta de um cílios mais delicado. Então, mesmo quando ela faz um volume russo, que a maioria faz volume russo, ela quer um volume mais delicado, não aquele volume, né, que chega já marcando demais, né? Quer que apareça, mas que pareça natural. Então, eu gosto de usar o 0,5 por isso, tá? O fio 0,10, esse primeiro aqui, você só vai usar se você for fazer um volume 2D, tá? Você nunca vai usar 3D, 4D, 5D com o fio 0,10, tá? É no máximo fiozinho 2D, tá? Você nunca vai usar um volume maior do que esse. E do 0,4 para baixo é o mega volume, que é aqueles cílios muito cheio, tá? Então, mas se você quiser fazer um volume russo com ele também, você pode, ele vai ficar bem mais delicadinho. Então, quanto mais fininho o fio, mais delicado vai ficar a técnica, tá? Em relação a curvaturas,
Aqui no Brasil, a gente tem muito comum o fio C, CC e o fio D, tá? Que são os fios mais tradicionais que a gente tem para trabalhar aqui no Brasil. O fio J, o fio B, normalmente são feitos para extensão de cílios inferior. Eu vou preparar um material para vocês sobre a extensão de cílios inferior. Ele é um fio mais retinho. O fio LC ou fio LD também, que tem no mercado, ele é um fio mais para o volume russo. Eu não achei até hoje fio para fio a fio com essa curvatura, mas eu confesso que é a curvatura que eu mais gosto. Gostaria muito que tivesse para fio a fio também. Eu acho que fica muito bonito, muito delicado. Eu gosto bastante de usar a curvatura LC, tá bom? Qual que é a diferença do C para o CC e para o D? Então vamos lá, deixa eu botar aqui. O C, ele é um fio. A gente tem que sempre considerar, na hora que a gente for falar de curvatura, a base, aqui está a raiz do fio, aqui está a ponta do fio. É na ponta do fio, tá? Então, qual é o grau de curvatura da ponta desse fio? Então, o C, ele é mais voltado para cima, ele é mais retinho, tá? Não é reto 100%, ele é curvado, mas a pontinha dele, quando a sua cliente coloca, ela é voltada para a sobrancelha da cliente, tá? Mais ou menos esse movimento. Ela é voltada para a sobrancelha da cliente. A curvatura CC, ela é mais curvada, ela é 1 milímetro mais curvada que a curvatura C. Então, ela vai ficar mais para dentro. Então, quando a sua cliente abrir o olho, ela vai ficar rente à pálpebra dela, tá? E a curvatura D é muito curvada, ela quase fica cônico. Ela vai ficar bem para dentro do olho da cliente. Então, não é uma curvatura, por exemplo, que você vai usar em todas as clientes. A curvatura D é um público muito específico que você vai usar, tá? Mas fiquem tranquilas que a gente vai ter uma aula só sobre mapeamento, onde eu vou explicar, e visagismo, onde eu vou explicar para quem cabe cada uma das curvaturas, tá? Mas essas são as 3 curvaturas principais que a gente tem para extensão de cílios. C, CC e D. São as mais tradicionais. Tamanho, a gente tem os tamanhos do 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. No Brasil é difícil você achar fio maior que 14, tá? Eu uso muito aqui no meu estúdio o fio do 8 ao 12. Difícil, tem algumas clientes que eu uso a numeração grande, mas é bem difícil, tá? A numeração grande a gente vai usar só para aquela cliente que já tem um fio natural muito grande. Então, não vou pegar uma oriental que tem um fio pequenininho e colocar um fio 14, porque não é saudável, muito menos bonito, tá? Mas calma que na aula de visagismo a gente vai trabalhar mais sobre isso e você vai entender melhor como funciona, tá bom? Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado de aprender um pouquinho mais sobre as características dos fios de extensão de cílios. Amanhã a gente tem mais conteúdo aqui no canal. Se você não me segue lá no Instagram, Cláudia Fagundes BR ou Cláudia Fagundes Academy, se inscreva aqui no canal e compartilhe com as suas amigas. Obrigada pela companhia e até a próxima!